Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 7 de dezembro. A igreja celebra hoje a festa de Santo Ambrósio. Ele foi doutor da igreja e viveu de 340 a 397. E é o pai do rito ambrosiano. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, depois os versículos 24 até o 27. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Porque quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos deram contra a casa e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos deram contra a casa e a casa caiu, porque estava edificada sobre a areia, e a sua ruína foi total. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor procura educar a minha fé e a sua fé, justamente com uma afirmação que desaponta a muitos de nós. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E é interessante que no outro evangelho, alguém vai perguntar a Jesus: mas Senhor, nós comemos junto com o Senhor, nós ouvimos as tuas pregações em nossas praças. E ele diz: aparta-te de mim, que eu não conheço vocês. Isso parece meio desapontador, porque achamos que se proclamarmos somente com a língua que Jesus é o Senhor, estaremos salvos. Mas vai depender de como eu e você estamos conduzindo o nosso segmento. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Porque nós podemos viver uma religião e podemos viver ministérios dentro da nossa igreja com intenções más, mal intencionados. Por isso, aí sim vem essa proclamação de Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías vai cantar a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, recordando ao povo isto: uma cidade fortificada, onde o Senhor é a sua fortaleza. Abri as portas para que entre um povo justo, cumpridor da sua palavra, firme na sua decisão de viver a justiça e a misericórdia. E se ele for fiel, e porque confiou no Senhor, experimentará segurança e paz. O profeta diz então que o Senhor abre esta porta do seu mistério, a porta da sua cidade, para todos os povos. E é interessante que na parábola da semente, o semeador não faz opção de um solo. Ele derrama a semente em todos os tipos de solo, na esperança de que essa semente irá germinar. Agora, se ela vai frutificar e se ela vai florescer, aí vai depender da qualidade do solo, do coração da pessoa. Por isso, hoje, Jesus, ao educar então o coração dos discípulos da primeira hora, ele vai chegar então com esta parábola: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Um dia Jesus estava passando e alguém gritou do meio do povo: feliz o seio que te amamentou. Ele disse: não, feliz aquela que acreditou e colocou em prática a palavra de Deus. E é Jesus também quem vai nos ensinar: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Por isso,
Aqui há hoje uma clareza muito forte ensinada pelo Senhor. Nós podemos crer de ideias e podemos negar de praxis. Nós podemos ter uma fé teórica, mas uma prática que nega tudo aquilo que nós dizemos que cremos. Por isso Jesus nos ensina então, não serão os ritos, não serão os símbolos, não serão os ministérios, nada disso vai nos salvar e abrirá para nós essa cidadela forte, essa cidade fortalecida que é o próprio Deus, se nós não tivermos reta conduta diante dele. O Senhor julgará os nossos corações. O Senhor julga a reta ou a retidão de nossos pensamentos e também de nossas ações. Por isso, nesta manhã, nós iremos ver Jesus contando esta alegoria de imagens para dizer quem é que coloca em prática a palavra. Quem é que ouve a palavra e a põe em prática? É aquele, diz ele, aquele homem que edifica a sua casa sobre uma rocha. Vêm as chuvas, as enchentes, os ventos dão contra a casa e a casa não desaba, não cai, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra, como aquela figueira que estava na porta do templo de Jerusalém, onde Jesus entra para buscar um fruto e não encontra, e ele amaldiçoa essa figueira porque ela só tem folha, assim também seremos nós, se somente ouvirmos a palavra, mas não a colocamos em prática. Por isso Jesus vai dizer, este é como um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi total, porque ele ouviu, mas não colocou em prática. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a educarmos a nossa fé, principalmente da retidão dos nossos corações, para que a palavra não seja somente um conteúdo acadêmico, um conteúdo científico, mas que seja uma palavra colocada em prática. Nosso Pai São Francisco vai recordar isso constantemente para nós, que nós devemos gerar Jesus constantemente, através das boas obras, e que ao ver as boas obras que nós realizamos, Deus nosso Pai seja glorificado. Logo mais às 7 horas da manhã, às 16 horas e às 19 horas, nós estaremos celebrando o último dia da novena de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de nossa paróquia aqui de Carneirinhos, em João Molevade. E amanhã, dia 8, nós teremos diversas missas aqui em nossa igreja matriz. Teremos às 8 horas da manhã, às 10 horas, às 12 horas, às 16 horas nós teremos uma cantata mariana, juntamente com uma breve reflexão sobre a Mariologia. Às 19 horas, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, nós teremos a missa festiva e solene, e logo após teremos a procissão até a nossa igreja matriz. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santo Ambrósio, rogai por nós. Paz e bem.